Vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Jeremias 51, versículo 51. Neste relato, os rostos do povo do Senhor estavam cobertos de vergonha, pois era algo terrível que homens invadissem o lugar santo, reservado apenas aos sacerdotes. Em toda parte ao nosso redor, vemos motivo semelhante para a tristeza. Quantos homens incrédulos estão agora estudando com intenções de entrar no ministério? Que pecado evidente é esta solene mentira pela qual toda a nossa população é nominalmente envolvida em uma igreja nacional, relacionada ao anglicanismo como religião oficial da Inglaterra, permanece até os dias atuais. Quão temível é que ordenanças sejam impostas a não cristãos e que entre as igrejas mais esclarecidas de nossa nação haja tal lassidão de disciplina. Se todos os milhares que lerão este trecho colocarem esta questão diante do Senhor, Ele interferirá e impedirá que o mal venha sobre sua igreja. Adulterar a igreja é como poluir um poço, derramar água sobre fogo, semear um campo fértil com pedras. Tenhamos todos graça para manter, de modo distinto, a pureza da igreja, como uma assembleia de cristãos e não como uma nação, uma comunidade não salva, de homens não convertidos. Nosso zelo deve, entretanto, começar em casa. Examinemos a nós mesmos em nosso direito de comer à mesa do Senhor. Tenhamos o cuidado de vestir nossas vestes de bodas, a fim de que não sejamos intrusos nos santuários do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Apertado é o caminho e a porta é estreita. Que tenhamos a graça de chegar a Jesus de maneira reta, com a fé do eleito de Deus. Ele que atingiu Uzá por tocar a arca é muito zeloso de suas ordenanças. Como verdadeiro cristão, posso acessá-las livremente. Como estrangeiro, não devo tocá-las, a fim de que não morra. A sondagem de coração é o dever de todos os que são batizados ou vêm à mesa do Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Glória a Deus. Devemos nos examinar todos os dias. Examinar o nosso coração. Examinar como vivemos. Como estamos agindo diante de Deus. Como estamos agindo quando ninguém está vendo. Porque é fácil fingir ser cristão quando se tem uma plateia. É fácil fingir ser homem e mulher de Deus quando está perto de fulano, de ciclano. É fácil, porque aí você vai inventar uma falsa aparência. Você vai demonstrar ser algo que de verdade você não é. Só que o Senhor conhece realmente quem somos. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quem você é quando você está sozinho. Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe como você tem andado. Tudo sobre a sua vida o Senhor conhece. E por isso que devemos nos examinar. Que a gente não venha ser falso, mentiroso, mas que a gente ande conforme a fé que a gente professa. Que a gente ande em santidade, buscando agradar a Deus e somente a Ele. Se porventura encontrarmos algo de errado em nós, que a gente vá diante de Deus e peçamos para Ele perdão e que Ele nos ensine a ser mais santos. Porque como está aqui escrito, o povo de Deus, o povo de Israel, eles ficaram entristecidos, envergonhados, quando viram os ímpios entrarem no santuário. Santuário que era somente para os sacerdotes, para os homens escolhidos de Deus. Só que os ímpios estavam entrando e hoje não é diferente. Vemos muitos aí que não são de Deus, não querem nada com Deus, mas que estão entrando no meio do povo de Deus somente por causa do dinheiro, somente por causa de uma vida fácil. Muitos aí fingem ser de Deus, mas eles não são de Deus. Eles estão preocupados em encher os seus bolsos, de enriquecer, de tirar a lã das ovelhas do Senhor. E por isso que devemos nos examinar todos os dias, para a gente não ser encontrado na mesma situação que os ímpios, desses que fingem ser de Deus, desses falsos mestres, falsos profetas, falsos irmãos, para que a gente não venha fingir em nenhum ponto sequer, mas que a gente seja verdadeiro em relação à nossa fé, que a gente não somente professe ela com os lábios, mas que a gente viva, coloque em prática tudo aquilo que a gente crê e acredita.
que a gente coloque em prática a palavra de Deus em nossas vidas. Então, você aí, pare para refletir um pouquinho. Como você tem andado, como você tem vivido? Será que você tem aparentado ser de Deus apenas para os outros? Como muitos aí, falsos profetas, falsos mestres fazem? Então que nesta manhã a gente se examine. E se porventura acharmos algum erro, alguma mentira, algum mal, que a gente venha dobrar os nossos joelhos diante da presença do nosso Deus e pedir para Ele perdão. Porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração não presta. Por isso que devemos todos os dias nos examinar e pedir a direção de Deus, os conselhos do Senhor, e não de nós mesmos, e não do que acreditamos ser o certo ou errado. Examine-se nesta manhã, examine-se todos os dias. Você vai ver como isso vai fazer um bem para você. Você verá. Que o Senhor abençoe a sua vida e até a próxima, se assim Ele nos permitir.